E hoje eu vou falar de uma coisa que eu vim estudar esse ano, gente, que são os florais de Bach, tá? Florais de Bach, para vocês entenderem que eu estudei esse ano passado, na verdade, esse ano não. Ano passado eu comecei a estudar florais. Eu sempre gostei muito de florais, fez parte de um momento aí da minha vida. Já usei florais, mas eu nunca tinha me aprofundado aos estudos do floral. E eu aprendi muitas coisas legais, sabe, com o floral. Porque o floral, ele traz alinhamento para a vida, né? Esse daqui foi um resp que eu manejei. E, por exemplo, eu tenho resp na bolsa, gente. Então, qualquer lugar que eu vou, outro dia a gente estava num barzinho, sei lá, que acho que meu irmão não estava legal, eu falei assim, eu tenho resp na bolsa. Você quer? Ele fez, só essa minha irmã mesmo, para carregar resp na bolsa. Justamente porque eu sei o quanto que ele é bom para diversas situações. O dia que eu aprendi a usar resp, eu falei, nossa, qualquer situação, o Fábio estava agora mesmo, com dor no pescoço, dor de cabeça, falei para ele, toma resp, porque resp é bom. Então, eu vivo, por que resp? Ele vai curar? O que o resp vai trazer? O que o floral traz, né? Eu gosto muito de mostrar, de dizer isso, que ele mostra caminho. Então, o floral, ele é de acordo com a da pessoa que a gente é, né? E aí ele vai mostrar caminhos, ele vai ajudar a gente a encontrar aquilo que a gente está precisando. E muitas vezes eu preciso dizer que no parto de domingo, de sábado, né, do final de semana que eu estava lá, que nasceu no domingo, eu acabei, o bebê estava chorando desesperadamente, estava numa loucura ali, não parava de chorar, e aí a mãe estava lá toda incomodada, porque o choro traz incômodo, né? E a gente precisa aprender a lidar com esse incômodo de choro também. Aí eu fui lá, pinguei resp, porque eu usei resp no trabalho de parto dela, eu pinguei resp na boca dela e pinguei resp no bebê. Mas, gente, não deu 5 minutos, acalmou. Ele parou de chorar e ela também, ela deu uma acalmada, ela deu uma sentada. Então, é muito legal. O floral, né, ele é uma terapia de plantas. Então, esses são alguns livros. E eu trabalho com floral de Bach, tá? O Bach, que foi precursor, né, ele estudou, ele observava o comportamento das plantas e das pessoas. E aí, ele foi fazendo pesquisas com ele mesmo e com as pessoas. O Bach, ele era médico, ele era homeopata, e ele criou a terapia floral, que não é igual à homeopatia, tá? São cuidados diferentes. E não que assim, a homeopatia é ruim, muito pelo contrário, eu também gosto de usar homeopatia. Não tem competição de medicamentos, né? Que não é um medicamento, mas ele chama de remedy, de remédio, né? Então não tem competição nem do floral e nem da homeopatia. Para quem estuda homeopatia, sabe que a homeopatia tem algumas características um pouco diferentes. E, por exemplo, a homeopatia, ela compete, por exemplo, com o mentol. Então você não pode escovar os dentes e tomar homeopatia. O floral você pode. Tem gente que fala que o floral não pode ficar em cima da geladeira. Ele pode, mas a homeopatia não é recomendado. Então, são formas de preparo diferentes. E com tudo isso, né, o que a gente aprende? O que a gente sabe? A gente busca levar conforto para as mulheres. A gente busca levar lugares para onde elas se sintam pertencentes e cuidadas, porque existe uma verdade que eu acredito, né? A alma, e isso também é uma coisa linda do floral, porque o floral, ele vai ajudar as pessoas a encontrarem a verdade da alma. Ao longo da vida, a gente vai colocando cascas ao redor da gente, né? Então, a gente vai colocando, vai se moldando de acordo com o que os nossos pais desejam, a gente vai se moldando de acordo com o que a sociedade impõe, a gente vai se moldando das coisas, em relação às coisas. A gente não é ensinado a trabalhar, a fazer escolhas com sentir, escolhas conscientes. Muitas escolhas são ensinadas para a gente à base do medo, né? E daí, de repente, a mulher se encontra grávida, lógico que ela vai ter medo,
Por quê? Porque ela não foi ensinada a ir contra aquilo que se espera dela. Então, isso é de todos nós. Não vou dizer todos nós. Existe uma parcela pequena de pessoas que são ensinadas, que são educadas a fazer escolhas conscientes desde pequeno. Mas, por exemplo, a maioria das mulheres que eu atendo, elas falam para mim que elas acreditam, eu pergunto a história de parto delas, e isso é na história de nascimento. Por que você busca o parto normal? E eu pergunto de medos. Quais são os seus medos? Um dos medos é não conseguir, né? Então, não conseguir. Medo da dor é muito, muito comum, né? Eu tenho medo da dor, ele é real, ele é fato. Mas a gente vem de histórias, essas 1000 mulheres que eu atendi, eu acho que beirando aí 80%, 90% nasceram de cesárea, né? E aí, como é que uma mãe que teve cesárea, muitas vezes não tão indicada, ou cesáreas traumáticas, consegue apoiar e empoderar uma mulher que deseja parir? Ela precisa de muita força interna para ir contra aquilo que a família, né, preconiza, que a família fala, que a família diz que é seguro. Então, porque a família influencia muito. Então, quando a gente começa a atender as mulheres, e as mulheres têm muitos medos, e as mulheres têm muita ansiedade, né? Que a Raquel falou assim, a maioria das queixas das gestantes tem queixa de ansiedade. Não é só as gestantes, a ansiedade é a doença do futuro, tipo assim, não sei o que vai acontecer e não sei se dou conta daquilo que vai acontecer, então eu tenho medo do que vai acontecer, porque eu não sei lidar com o inesperado, eu não fui preparada na vida para lidar com o inesperado, porque foi exigido de mim algo que é perfeito, algo que alguém definiu como perfeito. E a depressão é a doença do passado, né? Então eu vivo me lamentando porque eu não consegui sair do ciclo ali de tristeza, de angústia, e também vem angústia, e que vem muitas vezes ansiedade associada à depressão, ou a depressão associada à ansiedade, justamente porque não sabe encontrar espaços. A gente vive num mundo pré-formatado, né? E sair disso é muito difícil. E as mulheres que desejam parir, as famílias que buscam um atendimento diferenciado, ir contra o padrão da sociedade, padrão familiar, né? Então, não é só a sociedade, é um padrão familiar, é ir contra um padrão familiar. E aí, se a gente não tem outros recursos para cuidar dessas mulheres, com um olhar empático, com escuta empática, sobre a não ameaça e não reverberação do medo, a gente não vai conseguir cuidar dessas mulheres. A gente vai conseguir cuidar daquelas mulheres que têm aqueles partos fisiológicos, porque, na verdade, aquela mulher que tem um parto fisiológico, que está bem alinhada e resolvida com ela, né, com a estrutura dela, vai parir muito bem. Mas a maioria das mulheres não tem isso, porque a gente não foi ensinado, gente, sabe? A gente não foi ensinado a entender que dificuldades podem acontecer e que a gente vai fazer escolhas daquilo que a gente se sente mais seguro. Mas, Karine, no trabalho de parto, como é que a gente pode trabalhar de uma maneira positiva com os florais? A minha orientadora, né, a minha professora de floral, ela fala que o trabalho de parto, a gente precisa usar o Rescue e a medicação de fundo, né, o remédio de fundo da mulher. Então, a gente precisaria cuidar dessa mulher, olhar para essa mulher na gestação e entender quais são os traumas dela ou a doença que ela tem da alma, porque a partir do momento que o floral, ele traz um alinhamento da alma, né, para a alma encontrar a verdade dela, então a gente tem que entender que isso traz no pré-natal, porque a gente não vai trazer curas das coisas que aconteceram no trabalho de parto, mas a gente pode encontrar caminhos para que as coisas aconteçam de uma maneira mais positiva. A gente pode usar Rescue na banheira, no banho, a gente pode usar Rescue para fazer massagem, a gente
pode usar resco, não só o resco, mas o floral como um todo, né? De diversas formas. Não precisa ser só tomando o resco, né? Então, porque como ele traz essa vibração, né, da planta, ele perpetua, né, a vibração. E isso daqui, gente, esses frasquinhos, eles são preparados em Londres, tá? No Instituto Bach. Então, todos os florais são preparados pelo Instituto Bach e distribuído pelo Instituto, né? Porque o Bach já morreu, mas pelo Instituto. Então, eles têm toda uma forma de fazer o preparo da planta para que eles distribuem para o mundo inteiro. Então, eles mesmos preparam, eles mesmos cultivam as plantas e eles mesmos preparam as plantas. E aí, com base nisso daqui, a gente prepara um outro. Então, não necessariamente que o caminho vai trazer exatamente a cura do que está acontecendo, mas vai ajudar a gente a descascar a cebola, né, que eu estava falando lá no começo. A gente vai colocando sobre nós mesmos as cascas e a gente vai fazendo como se fosse uma cebola. E quando a gente vai cuidando da gente, a gente vai descascando a cebola para encontrar a verdade da nossa alma.